Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, ouçam o clamor do céu. Chegou a hora para definitivamente abraçarmos a justiça e a santidade de Deus, porque a gloriosa escada do céu já está no céu. E esta escada está anunciando para a igreja, está anunciando a partida do Espírito Santo. Quando a Igreja Santa for retirada, o Espírito Santo irá com ela. Então a pergunta é essa, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa: quem vai querer ficar para trás? Quem vai querer ficar fora da eternidade com Deus? Porque os dois tremendos profetas do Senhor, Jeová e Yahweh, eles foram enviados para preparar o caminho do Senhor. Eles foram enviados para restaurar o altar do Senhor. Eles foram enviados para preparar a igreja de Cristo para o arrebatamento. E agora, estes dois tremendos mensageiros da eternidade, enviados pelo próprio Senhor Deus para despertar a humanidade, eles agora estão anunciando o fim desta era, o fim desta dispensação. E eles estão bem aqui agora, amados irmãos, anunciando, trombeteando aos quatro cantos da terra a vinda do Messias e a partida da Igreja Santa desta terra. Amados irmãos, o anúncio está sendo dado e trombeteado nos quatro cantos da terra. O fim desta dispensação chegou. O fim desta era chegou. Aquele que desceu do céu para habitar na Igreja Santa, agora estará sendo retirado com a Igreja Santa. Então, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, hoje é um anúncio muito especial. O anúncio hoje é: os dois mensageiros da eternidade estão anunciando a partida do Espírito Santo desta terra e o fim da dispensação da Igreja dos Gentios, o fim da era cristã. Amados irmãos, nós sabemos que a Igreja Santa, ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra, ela é a santa habitação do Espírito Santo de Deus. Então este Espírito Santo que habita em nós, que desceu do céu, é Ele que ilumina as trevas deste mundo. É a santidade desta igreja que não deixa o pecado tomar conta de uma vez por todas. Então, amados irmãos, nós sabemos, porque está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que aquele que detém o anticristo é o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo for retirado juntamente com a igreja, esta terra mergulhará em trevas profundas. O céu estará fechado. Não adianta clamar, não adianta buscar, o tempo terá acabado. Então, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, os mensageiros da eternidade estão anunciando agora. Muito brevemente, o Espírito Santo estará se retirando da terra. Muito brevemente, toda a terra mergulhará em densas trevas. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E todos, está escrito no livro do Apocalipse capítulo 13, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, vão se dobrar diante dele. Então, amados irmãos, este é um anúncio muito, muito terrível para aqueles que estão andando na terra neste dia. Porque a Bíblia diz
que aqueles que não forem arrebatados, aqueles que não forem considerados dignos do reino de Deus, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício inimaginável para nos dar uma redenção plena, para capacitar a nova criação em Cristo Jesus a viver em santidade absoluta e zero tolerância ao pecado. Então, amados irmãos, aqueles que não crerem neste sacrifício para santificá-los totalmente, aqueles que não crerem no poder deste preciosíssimo sangue do Cordeiro de Deus para nos purificar de todo pecado e nos dar vida eterna, a própria vida de Deus, que é o Espírito Santo em nós, eles vão ficar para trás e vão adorar o diabo. Amados irmãos, nós estamos vivendo tempos únicos. Por isso a Igreja de Cristo tem que despertar agora. Amados povos e nações de língua portuguesa, nós sabemos que quem anunciou a vinda do Espírito Santo foi o próprio Senhor Jesus. Quando ele avisou: não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus, e ele estará convosco e habitará em vós. Mas agora, amados irmãos, estão andando entre nós dois mensageiros da eternidade, dois tremendos profetas do Senhor, como não há nenhum outro sobre a terra. E eles estão anunciando agora a partida do Espírito Santo. Eles estão anunciando agora a partida da Igreja Santa. Eles estão anunciando agora o fim desta era. Eles estão anunciando agora a destruição da terra, como está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 7 a 13. E então, depois do arrebatamento, estes dois mensageiros vão executar a missão determinada no livro do Apocalipse, capítulo 11. A partir do versículo 4, ele diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elas têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Então, amados irmãos, são estes os que estão agora aqui, avisando a igreja para não ficar na terra, avisando a igreja que o tempo chegou para ela tomar uma decisão, se ela verdadeiramente vai abraçar a santidade e a justiça de Deus que nos foram dadas em Cristo Jesus na cruz do Calvário, ou se ela vai amar o mundo, a carne, a sua vida na carne e vai permanecer aqui para serem destruídos. Amados irmãos, o nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um Deus sério, Ele é um fogo consumidor,
Ele vai consumir os inimigos, e entenda-se por inimigos o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 27. São considerados inimigos de Deus todos aqueles que não aceitam o reinado dele sobre eles, todos os que não se submetem a Jesus Cristo. Quem não está com ele é contra ele. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 7 a 10, ele diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, quando foi crido entre vós o nosso testemunho. O livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 13, ele diz: visto que todas estas coisas hão de ser assim destruídas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amados irmãos, o Senhor nos exorta solenemente no livro do Apocalipse, capítulo 3, nos versículos 15 e 16. Ele avisa solenemente que ele não tolera a mornidão. Os mornos serão vomitados para fora. E ele diz: quem dera você fosse frio ou quente, mas não seja morno. E esta mornidão, amados irmãos, é esta mistura mortal da igreja apóstata. São aqueles que tentam adorar a Jesus e a Baal, a amar o mundo e querer o céu. Amados, é impossível esta mistura. Deus não tolera. Jesus vai vomitar a apostasia, os apóstatas, para fora da sua boca. Então, amados irmãos, o anúncio hoje é este: o Espírito Santo vai se retirar em breve. E se ele vai se retirar, é porque a Igreja Santa vai se retirar em breve. O fim desta dispensação, o fim desta era chegou. E dará início então a dispensação das trevas e do juízo de Deus. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, o dia do arrependimento é hoje. O dia de mudar o nosso rumo, de mudar a nossa vida, de abandonarmos o pecado, de abandonarmos o mundo e nos prepararmos para o reino de Deus, é hoje. Shalom.